Meninas, essa é a nossa última aula do módulo sobre saúde mental e a gente vai conversar sobre quando buscar ajuda psicológica. De toda a nossa vida, a gente passa por momentos muito diferentes que vão despertar as mais diversas emoções na gente. Não é comum que a gente tenha variações de humor ao longo da nossa semana ou até mesmo de um dia, né? Dependendo das coisas que acontecem. Eu posso começar um dia muito feliz, muito animada, e depois ver que eu tive uma nota ruim numa prova, isso me deixa muito triste. Mas depois minha amiga me oferece ajuda para a próxima prova, e isso me deixa mais esperançosa. Então, várias situações ao longo do nosso dia e da nossa semana vão influenciando a forma que a gente está sentindo. Algumas observações são importantes para a gente entender se a gente está precisando de uma ajuda extra para lidar com os momentos de dificuldade da nossa vida, ou se a gente está passando por essas oscilações naturais do nosso dia a dia e da nossa semana. Eu vou trazer para vocês algumas perguntinhas que a gente pode se fazer para identificar se esse é o momento de você procurar uma ajuda psicológica especializada. Com que frequência você tem sentido emoções e sintomas físicos relacionados à tristeza, à ansiedade ou à desesperança? Tanto a tristeza quanto a ansiedade quanto a desesperança são emoções comuns no nosso dia a dia, né? Dependendo do que acontece. Mas se a gente tem sentido isso com muita frequência, a maior parte das nossas semanas, a maior parte dos nossos dias, talvez seja um sinal de alerta de que a gente precise procurar ajuda. Além disso, se os sintomas físicos que a gente tem sentido estão muito fortes, então, por exemplo, se eu sinto muito meu coração disparado, se eu sinto muita falta de ar, se eu sinto muito cansaço, isso também pode ser um sinal de alerta de que é o momento de procurar ajuda. E a segunda perguntinha é se isso tem acontecido de fato na maioria dos meus dias e se isso está relacionado com alguma situação muito específica. Vamos supor que a gente pode ter ido muito mal numa prova, a gente pode ter um parente que está com alguma dificuldade, isso afeta muito mais o nosso humor. Mas isso não significa que só porque tem uma razão específica, eu não precise de ajuda nesse momento. Porque, às vezes, algumas situações da vida são mais desafiadoras e a gente precisa de ajuda para passar por elas também. Outra perguntinha para se fazer é se você está tendo dificuldades para fazer as coisas da sua rotina. Como cuidar de você mesma, estudar, ter conversa com seus amigos. Você está sentindo dificuldade de concentração, dificuldade de ter ânimo, vontade de fazer essas coisas que fazem parte da sua rotina? Você está tendo dificuldade em entender como você está se sentindo e quais são as situações e momentos que afetam o seu humor? Porque às vezes essas coisas podem ser muito confusas para a gente. E a gente não consegue nem entender exatamente qual emoção a gente está sentindo, o que está despertando essas emoções. E a ajuda também pode vir nesse sentido de ajudar a gente a entender como que a gente está se sentindo, para que então a gente procure estratégias para se sentir melhor. Outra pergunta importante é se você tem tido menos prazer e interesses em coisas que você costumava gostar. Então, você gostava muito de assistir série, de ler um livro, gostava muito de sair com as suas amigas, e agora isso não tem te animado tanto, né? Tem parecido tudo um pouco desanimador, você sente muito cansaço, preguiça de fazer essas coisas, também pode ser um sinal de alerta. Outra pergunta é se você percebe dificuldade na sua vida que você não consegue pensar em possíveis soluções. Então, você identifica até as dificuldades que têm acontecido com você identifica que esse é um momento desafiador, mas está muito difícil pensar em soluções para essa situação que você está vivendo. Nesse caso, né, se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, pode ser o momento de você, então, buscar uma ajuda psicológica. Essas perguntas, elas são apenas algumas reflexões que podem indicar que você pode se beneficiar de uma ajuda especializada. Elas não têm o objetivo de traçar nenhum diagnóstico ou apontar qualquer diagnóstico específico, tá certo? E a busca por ajuda psicológica, ela não precisa acontecer apenas nos momentos extremos da nossa vida. Então, mesmo que você respondeu sim para só alguma dessas perguntas, vale você avaliar se você acha que você pode se beneficiar dessa ajuda psicológica, porque quanto antes a gente busca ajuda, mais rápido a gente pode começar a se sentir melhor com um acompanhamento psicológico adequado. Bom, se você identificar que você está nesse momento de buscar ajuda psicológica, mas ainda tiver na dúvida do que é feito, né, no acompanhamento psicológico, como são as sessões de terapia, eu vou explicar para vocês um pouquinho como isso costuma funcionar. A terapia é um processo contínuo.
Isso quer dizer que a gente precisa ir com uma certa frequência, normalmente uma frequência semanal, e por um certo período de tempo, que ele pode ser muito variado, pode ser alguns meses, pode ser alguns anos, mas é um processo um pouco gradativo, né? Então, a gente precisa ir com frequência. Então, quando a gente está disposto a procurar terapia, a gente precisa entender que a gente vai ter que disponibilizar esse tempo para conseguir participar das sessões e que a gente melhore. Nas consultas, a profissional que vai te atender, ela vai buscar te conhecer, entender quais são as dificuldades que você está tendo e quais são as maneiras que ela vai poder te ajudar. Nesse período da adolescência, como vocês são menores de idade, é comum que os profissionais também conversem com seus pais ou seus responsáveis. Mas isso não quer dizer que não vai ter um sigilo nas sessões, ou seja, que o que você conversar ali vai estar somente entre vocês. Porque quando essa conversa com os pais ou responsáveis precisar ocorrer, você sempre vai ser informado, né? Você vai saber que essa conversa vai acontecer, a profissional vai discutir com você os conteúdos que ela vai levar para os seus pais ou responsáveis. E é importante que você se sinta acolhida e respeitada pela profissional que está te acompanhando. Se você não estiver se sentindo dessa forma, você pode buscar outros profissionais. Não é incomum que às vezes a gente passe por algumas psicólogas, né, alguns psicólogos, para encontrar aquela em que a gente sente mais afinidade e confiança para começar o tratamento. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês onde buscar atendimento psicológico. O atendimento psicológico ele pode ser particular, em que a gente descobre ali, né, identifica quais são algumas psicólogas que atendem na nossa cidade e entra em contato para saber como funciona o tratamento dela, qual é o preço, o valor, como funcionam as sessões. Se na sua cidade tiver uma universidade que tem curso de psicologia, os estudantes de psicologia também oferecem atendimentos gratuitos nas universidades. E aí, se for o caso da sua cidade, vale a pena procurar por essas instituições para saber como que funcionam os atendimentos de lá e se você pode ser uma das pessoas atendidas. O atendimento psicológico também é oferecido pelo SUS, gratuitamente, e você pode procurar o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, da sua cidade. Lá você pode se informar como funcionam os atendimentos psicológicos, qual é a disponibilidade para os atendimentos e saber ali como funciona esse atendimento gratuito. Um outro contato que é muito importante também de ter é o do Centro de Valorização da Vida, o CVV. O CVV vocês podem contatar pelo número 188 ou pelo chat, entrar no site deles, www.cvv.org.br. O CVV é um canal em que voluntários preparados para lidar com questões psicológicas vão estar lá à disposição para conversar com você, caso você esteja passando por um momento muito difícil, muito desafiador e tiver sem ter com quem conversar. O atendimento é gratuito, tanto pelo chat quanto pelo número. É totalmente sigiloso o atendimento. E quando você liga, entra em contato, né? Pode ter um tempinho ali de espera até que a sua linha seja atendida ou que tenha resposta, mas permaneça ali em contato que eles sempre vão estar respondendo. Bom, para você buscar ajuda, então, psicológica, é muito importante que você converse com seus pais ou responsáveis, um adulto de confiança que possa te auxiliar nesse processo, que possa te levar, né, até os profissionais que você possa contatar e que vão te atender e que te acompanhem aí nesse processo, porque, como eu comentei, não é incomum que na adolescência precisa ter um atendimento aí em parceria com seus pais ou responsáveis. Essa foi a nossa última aula de como buscar ajuda psicológica. Espero que tenha ajudado vocês nesse processo. E não deixe de acompanhar os outros módulos aí na nossa playlist, porque tem muito conteúdo muito legal aí para vocês maratonarem, tá certo? Muito obrigada.